Sejam bem-vindos ao NumaCast, seu podcast jurídico sobre questões ambientais. Esta é uma realização do nosso projeto de extensão, Juiz Patas, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Meio Ambiente da Faculdade La Salle e conduzido por nós, os alunos do 8º período noturno. O tema de hoje é Além da Lei, os desafios da proteção animal e o combate aos maus-tratos. E nós temos aqui para comentar conosco a excelentíssima doutora Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, titular da 21ª Procuradoria de Justiça e presidente do Comitê de Bem-Estar Animal, doutora Neide Regina Demóstenes Trindade, acredito que falei certo. Assim também como o nosso excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, titular da 53ª Promotoria da Justiça especializada na defesa do meio ambiente e patrimônio histórico, e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Urbanismo, Dr. Carlos Sérgio Eduardo de Freitas. Então, a pergunta inicial para nós iniciarmos aqui o nosso debate breve seria: quando nós falamos em proteção em animal, estamos tratando apenas de uma pauta moral, social, ou podemos já falar em um verdadeiro direito dos animais dentro do nosso ordenamento jurídico? Ou seja, está mais para um âmbito ainda filosófico, digamos assim, dessa proteção meio que sem uma estrutura, ou em direitos dos animais nós já temos algo mais específico, mais concreto? Como você falou aí, a questão animal, a causa animal, ela tem abordagens diferentes que foram evoluindo ao longo do tempo. Você falou em filosofia aí, a gente observa que mesmo durante o processo evolutivo todo, essa questão animal ela foi tratada de maneiras diferentes. Havia filósofos como Descartes que davam ao animal simplesmente uma visão utilitarista. Descartes, por exemplo, entendia que o animal ele simplesmente podia ser usado para fazer trabalhos, o animal não sentia, o animal não tinha nenhuma espécie de tratamento diferenciado. Ele era visto como um tracionador, como simplesmente um objeto. Essa visão evoluiu filosoficamente ao longo do tempo. Quando a gente chega no iluminismo, houve uma virada de chave. Então, o animal ele passou a ser considerado um ser senciente. Por mais que ele não tivesse a consciência, por mais que ele não fosse capaz de entender, ele podia sentir, ele podia perceber através dos sentidos, que é o que se chama de senciência, e esse tratamento diferenciado da questão animal ele evoluiu muito desde então. A gente observa que no Brasil esse tratamento também ele sempre foi muito errático, ele sempre foi muito no vai e vem. Ao passo que a Constituição de 88 deu à questão animal um tratamento diferenciado, colocou a proteção à fauna como sendo de matriz constitucional, conferiu a essa questão um tratamento especial, a gente observa que logo depois o Código Civil de 2002 resolveu tratar os animais como objetos, tratar os animais como semoventes, ou seja, conferir um caráter patrimonial à questão animal. E a gente observa que nessas idas e vindas houve avanços e retrocessos, mas hoje o que se tem é uma consciência cada vez maior, é um sentimento social cada vez maior de que a questão animal ela transcende meramente a questão patrimonial. A questão animal ela tem que ser vista como um problema social, como uma questão que envolve diversos aspectos e não somente relacionados à questão patrimonial ou simplesmente coisas, tratados como coisas. Então, esse é o sentimento que permeia hoje a nossa sociedade e é nessa linha, nesse viés que o Ministério Público tem buscado atuar. Tratar a questão animal como uma questão de extrema importância e que deve ser levada como uma questão social, como uma questão que tem proteção de matriz constitucional. Hoje em dia, nós já percebemos decisões judiciais nesse viés, concretas, entendendo o animal não como objeto, e, inclusive, até mesmo fora do direito ambiental. Se você vê o direito de família hoje, tem já entendido que se pode discutir, num processo de separação, guarda dos animais. Eles são entendidos como seres e precisa se decidir, verificar qual é o tutor adequado, qual é quem tem melhores condições para... Quer dizer, ele saiu daquela condição de um objeto
para a condição de um membro da família. É interessante a senhora falar nisso, doutora Neide, porque eu lembro que há algum tempo, quando eu atuava na vara de família, 2013, 2014 ainda, me chamou a atenção um caso de uma dissolução de união estável em que a disputa era pela guarda do animal de estimação do casal. Quer dizer, foi a primeira vez que eu vi, acho que 2013, 2014, uma disputa judicial pela guarda de um animal. E desde então, essa ideia vem se consolidando e hoje em dia isso é comum. Né? Para ver como a questão evoluiu ao longo do tempo. Bom, vocês já responderam, né, como que seria essa diferença entre seres semoventes, que nos traz o Código Civil, e seres sencientes, né, o Código nos traz essa questão da valorização, né, do animal enquanto valor econômico, não a valorização enquanto ser, né, e enquanto a Constituição nos traz essa valorização enquanto um ser que consegue ter sentimentos, sentir emoções e tudo mais, o que torna ele muito mais, digamos que humanístico nesse lado do que apenas uma coisa que serve de valor econômico. Seguindo, acho que o senhor consegue fazer a próxima pergunta, que nós vamos seguir agora para o âmbito penal, né? O que nós temos em configuração de crimes propriamente ditos ao maus tratos. A lei de crimes ambientais, inclusive dentro de um intervalo aí de 5 anos mais recente, ela endureceu as penas contra animais domésticos, crimes contra animais domésticos. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, se as penas atualmente previstas são suficientes para combater os maus tratos ou há necessidade de uma revisão no tocante a essas penas, porque se observa também uma certa discrepância entre as penas atribuídas aos crimes contra animais domésticos e aos crimes contra animais não domésticos, animais selvagens. A Lei 9.605, que é a lei que tipifica o crime de maus tratos com os animais, ela prevê no seu artigo 32 quais são as sanções aplicáveis aos casos de maus tratos. E como o senhor falou, houve uma alteração com a introdução do artigo 1º-A, que excepcionou, aliás, que tratou de uma forma diferente os animais domésticos, cães e gatos. Então, ela endureceu as penas quando os crimes de maus tratos se referem a cães e gatos. E uma crítica que se faz à lei é: por que só a cães e gatos? Por que não a todos os animais? Né? Então, sempre houve um apelo muito forte, um apelo popular muito forte, por conta de cães e gatos serem animais domésticos e com os quais as pessoas têm mais afinidade. Entretanto, a questão animal ela merece ser tratada de uma forma mais global. Né? Não haveria por que o legislador excepcionar somente cães e gatos. As penas são severas, as penas são pesadas e o problema não é tanto a pena em si, o fato de a pena ser uma pena severa, é a questão da aplicação da sanção. Muitas vezes o que intimida não é só o fato de a pena ser pesada, mas é o fato de você ter a certeza de que aquela sanção vai ser aplicada. Existem hoje medidas despenalizadoras, o acordo de não persecução penal é uma delas, que fazem com que essa pena ela seja possível de ser negociada com o Ministério Público. Então, aquele que eventualmente incide em crime de maus tratos contra animais domésticos, ele pode ser beneficiado com um acordo de não persecução penal, dependendo muito de cada caso. Né? Mas as penas em si, eu entendo que elas são necessárias e suficientes. Né? O problema não é a gradação da pena, em si a aplicação concreta e efetiva da pena ao crime cometido. A impunidade sempre é o que estimula a repetição do fato. Exatamente. Então, tem que se combater a impunidade em si. Muitas vezes não é a quantidade da pena aplicada, mas a efetiva, como o doutor Sérgio falou, a efetiva aplicação dessa pena. Eu trabalho especificamente na área criminal, né? Apesar de no 2º grau, mas a minha área é criminal. E o que nós vemos muitas vezes é que quando as penas não têm esse efeito imediato, o tempo de duração do processo muitas vezes acaba chegando em prescrição, chegando na não efetividade daquela sanção. E essas coisas é que nós devemos combater. Nós devemos trabalhar no sentido de que a pena seja efetivamente aplicada, porque toda vez que se tem a noção de impunidade, em algum lugar, você está estimulando a repetição do fato.
Não adianta você colocar penas muito severas, e corroborando o que a doutora Ney disse, se essas penas não forem efetivamente aplicadas, né? Então, a certeza da aplicação é que induz ao não cometimento do delito. É nesse sentido que eu creio que o Ministério Público ele tem que focar e canalizar suas energias nesse ponto, tá? Fazer com que as penas efetivamente sejam aplicadas, que as sanções correspondam à gravidade dos delitos cometidos. De certa forma, isso é como bem o senhor falou, né? A previsão legal existe, a criminalização existe, né? A pena existe. O que dificulta é a efetividade dessa pena, né? Essa é a aplicação. Então, a questão é mais como que nós podemos, não, assim, é uma dúvida mais genérica, não especificamente ao Ministério Público, mas o legislador ele institui tantos mecanismos de favorecimento ao réu que fica difícil até mesmo para não só para esse tipo de crime, mas como a maioria dos outros tipos de crimes, de que seja efetivamente aplicada a pena, né? De que ele cumpra realmente a pena. Então, de certa forma, o próprio sistema penal favorece essa impunidade, digamos assim. Então, acaba que é um problema que foge muito mais de uma simples legislação ali da lei, de penalizar ou não, e mais de um problema muito mais complexo que envolve o sistema todo. Execução penal, a gente entrar em execução penal é uma seara muito árdua, né? Porque se você olhar para o que a sociedade espera diante da violência, diante do acontecido, é aquela repressão imediata. E se você olhar para o nosso sistema, como ele foi construído, ele é um sistema que, na verdade, ele gostaria de fornecer a reabilitação, a educação do infrator, para que aquilo não voltasse a acontecer e ele retornasse à sociedade como uma pessoa melhor. Nós sabemos que essa é a grande dificuldade do nosso sistema. As progressões que deveriam levar em conta essa evolução, muitas vezes elas acabam sendo simplesmente questões de passar do tempo, porque existem várias questões que a lei de execução penal ela trabalha em conjunto com essa execução, como, por exemplo, a necessidade de educação, a necessidade de trabalho, a necessidade... Tudo isso que muitas vezes não é feito de maneira adequada. O nosso Estado ainda não conseguiu dar a esse sistema de punição essa adequação. Por isso mesmo, essas medidas, como o doutor Freitas falou, as medidas despenalizadoras, como o acordo de não persecução penal, muitas vezes acabam tendo um efeito mais benéfico, porque direto, imediato, e a pessoa às vezes se envolve, dependendo da sanção escolhida, da forma de reparação do dano escolhido, aquilo faz com que a pessoa sinta mais do que o simples encarceramento, que muitas vezes não leva, pela falta de estrutura do sistema, não leva aos resultados pretendidos pela LEP. Bom, seguimos então, passamos um pouco pelo âmbito penal, né? E vamos seguir um pouco sobre como que o MP, que já foi falado um pouco aqui, como que o Ministério Público atua nessa causa, né? Eu acredito que, pela experiência de vocês, acho que vocês podem nos dar um pouco da noção de quais são os principais, alguns casos mais recorrentes, porque, como no início eu falei, muito se imagina a questão de maus-tratos, a questão do maus-trato físico, né? Você agredir o animal, você... enfim, essa questão mais especificamente física do animal. Mas também nós temos a questão da negligência, de você deixar de fazer algo, né? Da omissão, de você não prover alimentos, por exemplo, você deixar de favorecer um ambiente agradável, um ambiente que seja respeitável ao animal. Então, no âmbito do Ministério Público, o que mais vocês veem assim, nessa questão, né, em casos práticos? Vamos lá. A atuação do Ministério Público na seara animal ela tem dois vertentes bem definidos, são duas situações bem definidas. Uma é na questão da definição das políticas públicas, no sentido de provocar discussão junto à sociedade, junto aos poderes constituídos, sobre políticas públicas que vão ser adotadas no enfrentamento da problemática animal. E a outra é o varejo, como fala assim, que são as questões que chegam no dia a dia dos inquéritos policiais, das ocorrências criminais e que envolvem a questão animal.
você está falando exatamente desse segundo ponto, né? Depois do primeiro ponto nós vamos falar depois. Esse segundo ponto, o que acontece? Tem sido cada vez mais recorrentes as ocorrências policiais envolvendo maus-tratos a animais. O número cresceu assim de uma maneira exponencial. Aí você vai dizer, porque antes as pessoas não denunciavam, os maus-tratos sempre aconteciam, mas antes não eram denunciados. Pode ser. É provável que isso seja verdadeiro. O fato é que o número de ocorrências tem aumentado significativamente. E são situações que caracterizam maus-tratos. Abandono, a falta de alimento, castigos físicos, castigos corporais, tortura. São situações as mais diversas possíveis. O espectro é muito grande. E no dia a dia são situações que nos deixam muitas vezes chocados. Né? E são pessoas que às vezes instintivamente, sem querer, vamos falar assim, de uma maneira não premeditada, praticam maus tratos achando que estão fazendo o melhor para o animal. São pessoas que mantêm diversos animais em acúmulo, são os acumuladores de animais que nós chamamos, são pessoas que têm 50, 100 animais em espaços exíguos, sem alimentação, sem a menor condição de salubridade, e você vai conversar com essas pessoas, elas acham que elas estão fazendo o correto. Então você vê um espectro muito grande de situações envolvendo maus-tratos animais, e vai desde daquele que maltrata, que inflige castigos físicos, até aquele que acha que está fazendo o correto. Quando as ocorrências chegam na promotoria, muitas vezes o que acontece? Em algumas situações, você consegue sair pela aplicação de medidas despenalizadoras, como o doutor Neide falou, que o acordo de não persecução penal talvez seja o mais comum de todos eles, que você consegue dar uma resposta imediata àquela situação, você consegue conscientizar o infrator da gravidade do que ele cometeu, sem que necessariamente haja a imposição de uma privação de liberdade. Bom, todavia, há situações em que isso não é possível, que você tem que continuar com o processo penal, oferecer denúncia e ir ao judiciário para que seja aplicada uma sanção corporal mais efetiva. Porque a gravidade da conduta não permite que você lide com aquilo de uma forma despenalizadora, com uma medida despenalizadora. Então, são situações que a gente vivencia no dia a dia, e fazem parte da nossa rotina no enfrentamento da questão. Gostaríamos que a senhora explicasse um pouco sobre o projeto Compete a Todos e como ele, através do Ministério Público do Estado do Amazonas, vem auxiliando na proteção dos animais comunitários em Manaus, seja nos condomínios, ou seja até mesmo em situações de rua, onde pessoas adotam alguns animais ali e criam ali com muito amor, e que animais assim muitas vezes não são compreendidos por vizinhos, acham que a pessoa ali que está alimentando aqueles animais está fazendo mal, quando na verdade ela está fazendo um bem para aqueles animais. Aí nós gostaríamos de ouvir a respeito desse tema. O Compete surgiu inicialmente como um projeto lá da promotoria do Dr. Sérgio, né? Justamente por essa quantidade de casos, pelos casos de abandono recorrente, pelos casos de maus tratos, surgiu como essa necessidade de se ter mecanismo que nos aproximasse da sociedade para tratar dessa situação de conscientização, de integração entre órgãos, de integração, inclusive, com universidades, com parceiros, de formar multiplicadores, pessoas que tenham consciência dos direitos dos animais e passem a auxiliar, a trabalhar em conjunto para que eles sejam vistos, entendidos e respeitados. Então, o Compete ele é recente, né? A Procuradoria ela abraçou o projeto, né? E o que era um projeto virou um programa institucional. Um programa institucional voluntário, mas foi criado um comitê no âmbito do Ministério Público, né? E vários membros, servidores, se dispuseram a participar desse comitê,
Isso começou em dezembro do ano passado, de 2025, o comitê foi instalado oficialmente e nós estamos estruturando nossa programação. Já em dezembro nós fizemos nosso Dezembro Verde, foi com uma campanha inicial de adoção, né? Nós procuramos organizações não governamentais parceiras, né? Pessoas que atuam na causa, né? Particulares que atuam na causa. Nós já começamos a tentar estimular, estamos criando o nosso catálogo de adoção para estimular a adoção e estamos planejando ações para todo o período, tudo sempre nesse sentido de conscientização, de mostrar importância também para aquelas pessoas que não se identificam com a causa. Porque o que elas precisam saber e compreender? Que a questão é ambiental, né? Muitas vezes as pessoas acham que meio ambiente é algo distante, é a floresta, é o rio. Eles esquecem que o meio ambiente é o seu entorno, né? Então, aquele animalzinho que está lá na sua rua, ele faz parte do meio ambiente. E ele pode ser, você pode não gostar nada, mas ele pode ser ali um vetor também de zoonoses. Então, existe esse outro aspecto. Então, você consegue, tudo bem, você não gosta, mas você tem que entender que é melhor ter alguém que cuide, que chegue para fazer vacinação, castração, controle populacional, que é uma coisa importante, né? Então, nós abraçamos também, como a gente sabe, que a adoção, apesar de ser o ideal, é que nem a adoção de criança, não a quantidade é muito maior do que a disponibilidade e condições de se adotar a todos. Então, enquanto isso não é possível, nós abraçamos a ideia do SED, né? Capturar, esterilizar e devolver. Então, a gente precisa ensinar as pessoas que quando há uma colônia de animais nas proximidades, elas têm que respeitar aquele que se dispõe a proteger aquela colônia, que é o sentido do animal comunitário, né? Aquele animal que vive ali naquela área. Então, você pode alimentar, mas só alimentar não é suficiente. Só alimentar, você vai, muitas vezes, estimular a superpopulação. Então, você pode castrar, você não tem condições de levar, não tem condições de adotar ou não conhece pessoas suficientes, mesmo você divulgando para adoção, devolva para aquele lugar, é o ambiente dele, e ele tem o direito lá de viver a vida dele de animal, naquele lugar, com essa proteção. Então, é esse conceito e esse sentimento que o Compete tem esse viés de mostrar a todos que todos são responsáveis, todos podem participar, se não por gostar, mas pela busca do ambiente saudável, pela busca da sustentabilidade do seu entorno. Esses são os nossos objetivos. Como a doutora Neide bem falou, quando o Compete surgiu, foi sobretudo em função da preocupação que havia na promotoria com o número excessivo de casos, da necessidade de se promover esse efeito multiplicador de conscientização das pessoas, fazer com que as pessoas entendessem que a questão animal também faz parte da problemática ambiental, que também diz respeito ao nosso dia a dia, que você não pode se omitir com relação a isso. Você pode até não gostar, mas você não pode se omitir e adotar medidas que tragam prejuízo. Então, isso é uma questão de educação, de conscientização ambiental, e nós esperamos com o Compete que cada vez isso se torne mais frequente, se torne cada vez mais latente na sociedade. Essa percepção, essa preocupação ambiental como um todo, envolvendo a questão animal, envolvendo tudo que diz respeito ao nosso entorno, ao nosso ambiente. E eu espero, né, eu tenho essa esperança de que com iniciativas como essa do Compete, que também acontecem em outras instituições, que acontecem no Tribunal de Justiça, acontece no Tribunal de Contas, enfim,
a gente possa cada vez mais levar à sociedade essa mensagem de preocupação, de cuidado e de proteção animal. Perfeito, que bem como ela disse, não é só questão de proteção deles, obviamente seria o objetivo principal, mas também é uma questão de saúde pública. Sim, Porque se não cuida, vira um problema ainda maior. Sim. Então essa conscientização é muito importante, né? Até mesmo pela essa nomenclatura de animais comunitários, assim, já nos traz essa ideia de que são animais que devem ser tratados, né? E devem ser ajudados de forma na comunidade, né? Por todos, não só por uma especificidade de pessoas. Nós temos aí que eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre o seu projeto. E nós temos que ele é baseado nos alinhamentos, eu esqueci o Da nome. Agenda 2030 da Isso, Sim. a Agenda 2030 da ONU e 5 liberdades dos animais, né? Que seria essa ideia de proteção a essas 5 liberdades dele. Acho que está no próximo aqui. 5 liberdades: livre de fome, sede, livre de desconforto. Todas essas são as bases que vocês utilizam, né? Como um Uhum. método para o bem-estar animal. o método CAD, que a doutora Neide falou agora há pouco, Sim. a captura, esterilização e devolução, esses são os nortes, né, do programa, e isso, na realidade, configuraria o estado de coisas ideal, se nós almejamos, né, fazer com que essas 5 liberdades sejam asseguradas aos animais, fazer com que essas políticas públicas adotem esse método de sede como uma de suas bandeiras também. Enfim, o que acrescentar, doutora Neide? Nós vemos já em vários países, né, que hoje até mesmo se estimula, a questão dos animais estimula até mesmo turismo, né? Você sabe que nós temos a Turquia, um exemplo, né? O Japão é outro, que tem ilhas de gatos, principalmente, né? Eu falo mais dos gatos porque é a minha paixão. Mas você vê que essa cultura ela é construída. E é isso que a gente precisa com a questão do animal comunitário. E uma coisa que a gente precisa dizer é que aqui no nosso estado e no município de Manaus, a questão do animal comunitário está na legislação, né? Então ele é reconhecido na legislação e se coloca, e essa legislação ela tem servido de base para conscientizar, e principalmente nessas relações, por exemplo, relações em condomínios, para conscientizar que você não pode impedir que se trate. Você tem que encontrar um meio termo, você tem que encontrar uma forma de adequar, né? Há condomínios, a gente sabe, que hoje já trabalham fazendo castração. Eles já têm uma verba destinada à castração. Já estabeleceram alguns locais onde é mais adequado fazer alimentação. Quer dizer, com isso você acaba buscando dar ao animal o que ele necessita e também respeitando aqueles que não têm essa convivência próxima com o animal, né? Mas ele vê que ali aquilo vai ser também para o bem dele. Ele vai estar lá, porque vai ter toda uma estrutura que, no final, com a castração, você diminui superpopulação, você consegue fazer todo esse controle e o ambiente fica mais saudável, seguro. Acaba voltando no que nós falamos, Sim. que é um ciclo, Um ciclo. é uma comunidade, não é uma Sim. coisa, não é um problema dele, Não, não é um problema dos de animais, todos. é um problema Sim. que envolve também nós, né? Sim. Que pode escalar um pouco. Agora, é importante que as pessoas sejam conscientizadas, né? Porque são comuns os casos em condomínios em que há resistência com relação a essa questão do tratamento aos animais. Muitas vezes a ideia inicial de muitos condomínios é simplesmente expulsar os animais e fazer com que eles sejam jogados assim, de qualquer jeito. Então isso tem que ser também alvo de um trabalho de conscientização, de fazer com que as pessoas entendam que isso não é legal, que isso não é correto,
e que esses animais merecem um tratamento digno, que também é responsabilidade dos condomínios fazer com que essas medidas de acolhimento, de tratamento, sejam levadas a efeito. Porque simplesmente jogar os animais e tentar expulsá-los de qualquer jeito não é mais aceito, senão não é mais uma alternativa. Né? Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta livre, doutor Freitas, e também para a senhora, doutora Neide. O Ministério Público ele tem uma função institucional muito importante como uma instituição de custos legis. Uhum. Muitas pessoas que não conhecem a atuação do MP acham assim, o Ministério Público tem um trabalho muito acusatório, mas não. O trabalho do Ministério Público visa justamente tutelar direitos difusos e coletivos, através dessa observação da lei e, quando necessário, obviamente, propondo a ação adequada, né? Atuando dentro daquilo que o legislador constitucional atribuiu. Nesse contexto, quais são os maiores desafios que o Ministério Público, enquanto instituição, na promotoria que cuida de crimes ambientais, tem em relação ao processo penal ambiental, obviamente relacionado aos animais, dentro do processo penal e fora do processo penal? Quais seriam os maiores desafios que o Ministério Público encontra? É uma questão extremamente complexa. Né? Dentro do processo penal, propriamente dito, como o senhor falou, esse viés acusatório do Ministério Público há muito foi esperado. Né? O Ministério Público ele não é mais o acusador automático com qual as pessoas se acostumaram a ver. O Ministério Público ele tem um compromisso com a verdade dos fatos, com a sua consciência. Então, o Ministério Público ele atua judicialmente não com o compromisso de acusar, não, o Ministério Público atua com o compromisso de fazer valer aquilo que acredita. Isso é fundamental. Então, o que norteia a atuação do promotor de justiça é a sua consciência. Ele não tem compromissos com a acusação, com nada. Ele tem compromisso com o que ele considera correto. E, evidentemente, que isso é submetido a um debate. Aí a dialética do direito é que vai dizer, no final, qual é a verdade, qual é a solução jurídica do caso, sem que isso importe que muitas vezes o Ministério Público reveja suas posições. Eu posso pedir uma absolvição, eu posso pedir uma condenação, enfim, isso depende muito do meu convencimento e da minha consciência. Com relação às atuações institucionais do Ministério Público, é importante a gente ter em mente que o Ministério Público atua não só no processo penal, mas com a Constituição de 88 foi trazida uma gama de atribuições ao Ministério Público que vão muito além dessa atuação no processo penal. O Ministério Público ele passou a ser um dos maiores estimuladores dos debates e das discussões e com diálogo junto ao poder público na definição de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da tutela dos direitos coletivos, direitos difusos, e é nesse ponto em que o Ministério Público tem ganhado uma relevância fundamental. Na questão animal e na questão ambiental, sobretudo, as ações civis públicas que o Ministério Público tem levado a efeito, elas têm tido esse condão de provocar junto à sociedade a discussão sobre algumas questões essenciais que são levadas à apreciação, às vezes do Poder Judiciário, muitas vezes dos órgãos ou dos demais esferas de poder, e isso tem sido muito significativo em termos de ganho. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. O Hospital Veterinário, que hoje funciona ali ao lado da Assembleia Legislativa, ele foi construído e ele estava ainda em fase de implantação e umas definições. E a partir do momento em que houve inspeções e que houve cobranças, o poder público se sensibilizou, houve a propositura de ações civis públicas, o hospital veterinário foi colocado em funcionamento. E hoje, se você passar lá na frente do hospital veterinário, você vê que aquela estrutura toda está dando um retorno social significativo. Eu fui há cerca de 6 meses, passei lá pelo hospital fazendo uma inspeção, e a gente verifica que hoje atende em média 500, pelo menos foi o número que me passaram lá, 400 a 500 ocorrências diárias, e ele já está com a sua capacidade
defasada, já se estuda a necessidade de se ampliar o hospital veterinário. Então, são discussões que o Ministério Público tem levado tanto ao Poder Judiciário quanto às outras esferas de poder, Poder Executivo também, e que tem dado resultados significativos em prol da sociedade. E uma das funções também do Compete, eu conversava com a doutora Neide a respeito disso, é definir essas estratégias de atuação, é definir essas questões essenciais para as quais o Ministério Público pode contribuir, fazer com que esses direitos difusos eles sejam também alvo de atenção do poder público. Não se trata de Ministério Público querer definir quais são as ações, mas sim de muitas vezes suscitar as discussões e de fazer com que questões essenciais sejam abordadas de uma maneira prioritária. Inclusive, nós estávamos falando e se começou a discussão e se está trabalhando para melhorar a delegacia de proteção animal, a DEMA, né, Delegacia do Meio Ambiente, né, que nós entendemos que ela funciona hoje num espaço inadequado, principalmente se nós considerarmos a região onde nós estamos, né? A nossa região tem uma questão, a questão ambiental latente em torno dela, então merece uma estrutura melhor, uma estrutura que, inclusive, auxilie até mesmo nos inquéritos. Se eu não tenho uma base policial, uma base de investigação bem preparada, dificilmente eu vou chegar num inquérito forte para eu poder decidir a questão penal. Eu preciso ter essa base, né? A gente trabalha muito, inclusive nós temos trabalhado em outra área, que é a área do controle externo da atividade policial, nós temos trabalhado nisso na busca de conscientizar para a importância do inquérito bem feito, da abordagem, até mesmo da abordagem policial inicial bem feita, né? Com respeito às normas constitucionais, com respeito aos direitos e garantias individuais, tudo isso para eu poder ter o resultado, porque senão no final eu não tenho o resultado, não consigo chegar lá na ponta, lá no final, o trabalho todo feito vai desabar. Outra coisa que se pensa também é a questão da necessidade de ter um local adequado para abrigar animais que são resgatados em situação de maus tratos e tudo, porque hoje há uma grande dificuldade. Muitas vezes essas situações, por exemplo, de acumuladores que ocorrem, e aí você fica, onde vou colocar esses animais? Eu estou resgatando, eu fiz a apreensão aqui, e aí? Eu preciso ter, nós temos já na cidade? Não. Então, esse tipo de política pública, nós também trabalhamos para buscar a solução, dialogando sempre, né? Nosso papel na política pública, ele sempre começa com diálogo. A ação civil é depois de nós já termos conversado, e aí a gente, olha, agora não dá mais para esperar, vamos para o judiciário. Mas nós sempre buscamos esse diálogo prévio com as instituições todas, e sempre partindo dos anseios sociais, daquilo que se vê na sociedade, se vê das necessidades que se observa, e aí passamos a instar o poder público para trabalhar solucionando essas necessidades, atendendo essas necessidades. Foi bom a doutora Neide falar desse ponto, porque é uma outra temática que tem nos ocupado bastante a atenção, que é essa questão do abrigo. Nós temos também, no âmbito da promotoria, um procedimento instaurado com o objetivo de discutir junto ao poder público a construção de um centro de acolhimento, de abrigo provisório para animais, que é importante, porque esses animais que vivem abandonados pela rua, muitas vezes são capturados, não tem para onde ser levados, então nós precisamos definir uma política de atendimento para isso, precisamos definir estratégias de atendimento. A doutora Neide falou da Delegacia do Meio Ambiente, que é uma outra pauta também muito relevante para a nossa promotoria, a melhoria das instalações da Delegacia do Meio Ambiente. Nós estamos falando aqui só da questão animal, porque o podcast, o tema é animal, mas a par
disso tudo, existem outras questões ambientais de igual importância também nas promotorias ambientais, que são alvo de discussão e de conversas e de procedimentos, de tratativa junto ao poder público, para que isso seja implantado de uma forma efetiva. A gama de atribuições é muito grande, são muitos aspectos. A gente está tratando aqui só de um viés, só de um ponto, que é a questão animal. E aí nós temos o abrigo, nós temos o hospital veterinário, nós temos a melhoria das instalações da DEMA para criar uma unidade específica para a causa animal também, que é o nosso ideal. Enfim, Tratamento das zoonoses. tratamento de zoonoses, a questão da esporotricose, do como fazer, enfim, são questões muito sensíveis e que demandam muita articulação, muita conversa, até que se chegue a um ponto de resolver, como a doutora diz, quando não há mais a possibilidade de diálogo, que se impõe a adoção de uma discussão judicial com a propositura de uma ação civil pública, muitas vezes. Perfeito. Quando os animais são resgatados, vocês falaram que ainda não possui, né, um local. Não. Então, basicamente, há, acredito eu, parcerias com algumas instituições, né, onde vocês acabam a levar esses animais que são... Sim. Fora a parceria das instituições, tem a boa vontade dos servidores. Existem muitas coisas experimentalmente. O nosso último resgate numa das sedes do Ministério Público, porque essa foi uma preocupação nossa. Se nós vamos implantar um projeto, nós temos que começar dentro de casa. Então, nós fizemos reuniões, a nossa primeira reunião, nossa primeira ação de conscientização foi com os nossos terceirizados, que estão lá na ponta, que estão lá fazendo a questão da limpeza, estão na área externa do MP. Nós começamos com eles esse trabalho de conscientização. Então, e agora, toda vez que aparece um, ele já tem um canal, ele já entra em contato. E aí, semana passada, nós estávamos com um filhotinho e a falta de... Ele ficou na minha sala. Então, a minha sala tinha caixa de areia, tinha almofadinha, tinha ração, tudo. Graças a Deus, ele foi adotado já por uma estagiária nossa, foi rapidinho a adoção. E é isso, e tem vários servidores que fazem essa ponte, né? Servidores e colegas promotores. Resgata, busca fazer, se é mais velho, já se dá para castrar, se não está castrado, leva, faz a castração, a gente consegue. A gente já tem alguns veterinários parceiros também, que a gente conversa e tudo, e eles são sensíveis à causa. E aí, então esse lado empírico é que tem também que a gente tem que trabalhar ao ponto de ter o protocolo totalmente definido e, se possível, já com a estrutura do poder público para auxiliar, né? Por enquanto, são, sim, pessoas que acreditam na causa e associações parceiras que nos auxiliam. Eu, inclusive, sou suspeito a falar, eu tenho 5 gatos em casa. Dos 5, 4 foram resgatados da rua e um nasceu lá, que é o mais caçula. Para competir, a gente vai começar a falar de gatos. Você também, doutor? Em casa são 7 e todos adotados. Eu tenho os 3 regimes. Eu tenho os gatos do regime fechado, semiaberto e aberto. Do fechado, hoje, são 4 só, os meus mais velhos. Infelizmente, todos faleceram de câncer. Eram todos da mesma família e a genética falou mais alto aí, bichinhos. Mas já com seus 15 anos, né, tiveram uma vida boa. Tudo. E eu tenho no semiaberto, são uns 15 gatos, mais ou menos. Mas todos castrados, todos têm coisa. E a maioria já está ficando muito velhinha, já fica mais no entorno de casa. E tem o aberto, que no meu condomínio tem uma área específica de alimentação, gatil, que hoje em dia, pelo nosso trabalho de várias pessoas no condomínio, eles hoje em dia são, nessa área que eu atuo, que eu trabalho, né, porque o condomínio é muito grande, tem várias áreas, mas nessa área já são só 4 gatinhos. Se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir colocá-los em algum lar e dar um destino. Eu tomo a minha experiência pessoal como
um motivador para as ações que eu faço. Porque antes de eu trabalhar na promotoria do meio ambiente, eu não tinha muito envolvimento com a questão animal. Eu sou um convertido novo e, na realidade, foi a minha esposa que começou a me conscientizar. Ela falou, olha, essa realidade aqui ela pode ser mudada, tu tens como mudar. Tu tens mecanismos para isso. E ela começou a me sensibilizar com relação a essa questão animal. E da mesma forma como eu fui sensibilizado, fui tocado, e hoje eu sou um dos que defendem, dos que impunham essa bandeira e dos que levam isso adiante, eu creio que as outras pessoas também podem se sensibilizar e podem comprar essa causa. Basta que essas pessoas sejam tocadas, que elas sejam sensibilizadas com a gravidade do problema, com a necessidade de se fazer alguma coisa, sobretudo com o fato de que você não pode se omitir. Você tem que fazer. Se você puder fazer, faça. Né? Se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai conseguir fazer muita coisa. Nós temos que reconhecer que o poder público ele não tem condições sozinho de assumir tudo, de mudar. Exatamente. Então, a sociedade precisa trabalhar junto. Trabalhando junto, ela vai conseguir e a gente consegue melhorar essa realidade. Sim, e muitos problemas, né? Fugindo um pouco até do Sim. problema ambiental, especificamente animal, muitos problemas na sociedade podem ser inicialmente resolvidos com a conscientização. Você não, como a doutora Levi falou, você não pode esperar que tudo venha pronto. Você Sim. tem que fazer a sua parte, você tem que dar a sua contribuição. Né? E aquela história, né? Muitas vezes você salva a vida de um animal, para aquele animal você salvou o mundo dele. Então, isso é fundamental, essa consciência. Eu trouxe aqui alguns casos, não é só para a questão de comento mesmo, alguns casos um pouco mais emblemáticos que nós vimos aqui especificamente no nosso estado. Primeiramente, eu vi em um site uma publicação dizendo que no total do ano passado, em 2025, nós tivemos mais de 560 casos de maus-tratos que foram devidamente registrados, né? Eu não sei se esse número acaba sendo um pouco maior, porque Eu não sei qual foi a fonte que você pegou, mas fonte. O crescimento é exponencial. Como eu falei no início, não se sabe se porque antes acontecia e as pessoas não levavam isso a conhecimento das autoridades, ou se de fato é uma tendência. Uma tendência, né? Então a gente tem que tentar interpretar os números dentro de um contexto. De fato é que o número é significativo, sim. Acontecem muitos casos de maus-tratos a animais. As ocorrências policiais ainda são assustadoras, sabe? E há necessidade de se definir políticas públicas de enfrentamento com relação a isso. Conscientização, educação, sensibilização, para que as pessoas comecem a entender melhor a temática. E é um dos papéis do Ministério Público esse, tanto que o Compete ele tem essa pegada, tem esse viés, e enquanto a doutora Neide é a pessoa ideal para fazer com que isso seja levado adiante. Eu percebo também, doutor, que a falta de educação ambiental, que é algo que na nossa Constituição, no artigo 225, está lá elencado, que deveria ser um princípio, ou pelo menos uma das diretrizes na educação geral, a partir do ensino fundamental, ela não é levada a sério. Né? Eu costumo dizer na faculdade que só fazem o dia do meio ambiente, o dia disso, mas isso não é levado tão a sério a nível de consciência para as crianças. E aí essas crianças vão crescendo ainda com ideias erradas, de tratar o animal como um objeto, né, sem ter essa cultura mais prospectiva, mais progressista acerca dos direitos dos animais. A gente tem que entender isso de uma maneira mais holística, como um todo, né? O ambiente como um todo. A Constituição de 88 ela representou uma guinada muito forte quando ela trouxe essas diretrizes aí que o senhor falou agora há pouco. Agora, é claro que essa realidade não se muda de uma hora para outra. Ela vai muito com a evolução do tempo, com a conscientização, com a percepção das pessoas com relação à necessidade de mudar. Eu sou de Manaus e eu me lembro ainda na década de 70, hoje estou com 58 anos, quase 60 anos. Eu me lembro que na década de 70
a conscientização ambiental que as pessoas tinham era muito rasa. Eu me lembro que era costume, muitas vezes, das pessoas saírem e jogarem lixo, saírem de casa, jogarem lixo pela rua, jogarem lixo nos igarapés, e não tinha um sentimento, uma vivência, uma conscientização ambiental que hoje você observa que ela é muito mais latente. Isso aconteceu com o tempo, né? Então, a expectativa, hoje ainda não é ideal, não, concordo com o senhor, não é ideal, há necessidade de uma educação ambiental, de uma sensibilização, mas eu creio que nós estamos evoluindo. Eu creio que essa percepção de que há necessidade de que cada um faça a sua parte e de que todos somos responsáveis pelo êxito total, ela é muito mais latente hoje do que era há 40 anos, do que era há 30 anos. Eu creio que esse sentimento hoje é diferente sim. E existe muito a necessidade de se investir em educação, de conscientização ambiental, de você ensinar as crianças. Hoje, eu creio que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles têm muito mais consciência ambiental do que os jovens da década de 70, do que o adolescente que eu fui na década de 80, enfim. E isso anima, isso dá um alento no sentido de que nós estamos no caminho certo. Sim, perfeito. Para finalizarmos, eu acho que essa é a mensagem, né? Tanto do Compete quanto do nosso projeto, é justamente a conscientização. Essa seria a chave, né? A principal tema, o principal objetivo, na verdade, a ser encontrado. Então, só pode passar por último slide que nós temos os meios de denúncia, né? Caso haja algum tipo de maus tratos e tudo mais. Temos vários, o Disque Denúncia da DEMA, da própria Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Acho que é o anterior. Via digital, nós temos recentemente, acredito, que é a Delegacia Virtual, né, que foi instituída, que está para fazer também pela Delegacia Virtual, ou presencialmente indo à Delegacia Especializada, que seria a DEMA, né, ou qualquer tipo de Distrito Integrado de Polícia em Manaus presencialmente. Pode acrescentar aí também o canal da ouvidoria do Ministério Público. Se acessar o site do Ministério Público, é o www.mpan.mp.br, existe um link lá da ouvidoria, onde essas denúncias podem ser apresentadas e elas vão ser encaminhadas a uma das promotorias do meio ambiente para que sejam adotadas as providências devidas, né? É mais um canal que pode ser colocado à disposição da população nesse sentido. E é rápido, porque eu já testei. A ideia é essa. A ideia é essa. Eu queria fazer um pedido para vocês. Eu gostei demais da iniciativa de vocês, dos Juiz Papas, eu achei muito bom. E eu sei que isso, por enquanto, é projeto, mas eu queria que a Unilassalle transformasse isso em programa, né? E tentasse trabalhar junto com outras universidades. Eu sei que na UFAM existe o projeto Náufragos, né? Que ele não é, eu não sei se tem estudantes de direito envolvidos, mas é algo assim bem geral no campus universitário, porque o campus, infelizmente, é um local de abandono, e eles cuidam e eles têm um projeto, eles chamam de Náufragos. Eu não sei se outras universidades aqui têm, mas vocês poderiam ser esse canal de fazer redes. Eu acho que o trabalho em rede, ele flui. Ninguém constrói nada sozinho, né? Então, para vivermos bem em sociedade, nós temos que aprender a compartilhar, a viver juntos, a trabalhar juntos, né? Então, que essa iniciativa de vocês vire um programa da própria universidade e que vocês procurem, de repente, fazer uma rede com as outras universidades. Aí nós vamos ter parceiros na educação mais fortes ainda. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente esse, né? Daqui para frente, inclusive outros oitavos períodos derem continuidade a esse projeto e que ele vá, com o passar do tempo, evoluindo, né? Tomando cada vez mais E contamos com a parceria do Ministério Público nesse A gente sentido. está disposto a ajudar nesse sentido, não tem a menor dúvida quanto a isso. Bom, no mais, muito obrigado. Agradeço a presença dos dois doutores. Agradecemos a oportunidade. O Ministério tem as portas abertas para esse tipo de diálogo. Muito obrigado a todos.